Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste aí da sua casa. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida neste dia, amém? Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, Panorama no Antigo Testamento, para que nós possamos dar continuidade ao que nós estudávamos aí nas nossas últimas aulas, certo? Espero que você esteja bem, meu irmão, que a sua família esteja bem, guardados pelo Senhor, firmes nas suas promessas e confiantes de que Deus tem cuidado de nós. Amém? Bem, eu acredito que seja interessante nós relembrarmos um pouquinho do que nós vimos aí na nossa última aula, certo? Para relembrar aqui de maneira breve, nós vimos aí na nossa última aula basicamente sobre dois livros do Antigo Testamento, que foram 1ª e 2ª Samuel. E estudamos que os acontecimentos relatados nesses dois livros, eles iam desde aí do nascimento de Samuel até o fim do reinado de Davi. Então, nós estudamos aí na nossa última aula o período de transição, né, no qual o povo de Israel ele foi liderado por juízes. Após a morte de Josué, o povo de Israel não tinha mais uma liderança central. E aí nós vimos que durante este tempo, o povo de Israel se corrompeu. Eles transgrediram a lei do Senhor em função da influência de povos pagãos. E aí nós vimos com detalhes aí, né, a história do sacerdote Eli, da sua família, o chamado e o ministério de Samuel. Vimos também sobre os dois primeiros reis de Israel, né, o reino de Saul e o reino de Davi, que foram os reis que deram início à monarquia teocrática, ou seja, reis estabelecidos pela escolha do próprio Deus, certo? Sobre Davi, vimos com bastante detalhes que Davi foi o maior rei de Israel. De fato, Davi foi um rei muito conhecido, né? Ele foi o rei mais notável daquele povo, excelente líder militar, político, mas, acima de tudo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí nós terminamos a nossa aula conversando também sobre a morte de Davi, no final do livro de 2 Samuel. E hoje nós vamos dar prosseguimento a essa história, que é a história do filho de Davi, que assumiu o trono após a sua morte. Hoje nós vamos falar sobre a vida do rei Salomão, certo? Iremos estudar quem foi Salomão enquanto rei e comentar aí momentos importantes do seu reinado. Tudo bem? Vamos orar então para a gente começar? Feche os seus olhos aí onde você está, por favor. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, Senhor. Te agradeço, ó meu Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estudar a Tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, porque podemos estudá-la, Senhor, conhecê-la, ó Deus, saber aquilo que o Senhor revelou, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Estudando, ó Deus. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, Senhor, me capacitando, ó Pai, a dar esta aula, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, ó Deus. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada vida que vai assistir esta gravação, Senhor. Que a tua palavra, Pai, encontre lugar, ó Deus, nesses corações, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fique conosco, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja sempre louvado, ó Deus, e exaltado em nosso meio, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Nós temos aqui, meus irmãos, uma breve introdução, certo? E nós vemos que a história do rei Salomão, ela é contada basicamente em dois livros da Bíblia, em 1ª Reis e em 2ª Crônicas. Hoje nós vamos conversar aí de maneira específica acerca dos acontecimentos que acontecem no livro de 1ª Reis, né, que fala aí da história do rei Salomão, dos capítulos de 1 a 11. E assim como a maioria dos livros históricos tem uma autoria anônima, a autoria do livro de 1ª Reis, ela também é considerada anônima. Tá? Mas provavelmente, tanto o livro de 1ª Reis como o livro de 2ª Reis tenham sido escritos pelo profeta Jeremias,
ou por algum dos seus contemporâneos, aí, alguns contemporâneos de Jeremias, porque a ênfase dada aqui nesse livro, ela sugere a visão dos profetas. Então, provavelmente, né, tem sido aceito também que a autoria seja atribuída a Jeremias. Não é muito fácil, meus irmãos, nós estudarmos o reino de Salomão em ordem cronológica, tá bom? Mas nós sabemos que o seu reinado, ele durou 40 anos, assim como o reinado também de Davi durou 40 anos, e que a construção e a dedicação do templo ocorridas durante a primeira década do reinado de Salomão recebem mais atenção aí na história de Salomão, nesses capítulos, do que qualquer outro momento do reinado de Salomão, tá bom? Então, dessa maneira, hoje nós vamos caminhar por 1 Reis, capítulos de 1 a 11, e conhecer um pouquinho quem foi Salomão, filho de Davi, enquanto rei de Israel. Vamos começar aqui, então, a vida e reino de Salomão em 1 Reis, principais acontecimentos. O livro de 1 Reis começa falando aí um pouquinho sobre a velhice do rei Davi. A gente vê esse livro começando com Davi já bem velhinho, e o relato bíblico nos conta que os servos de Davi colocavam vários cobertores, várias mantas, né, para que Davi se aquecesse, mas ele estava tão velhinho que ele já não conseguia mais se aquecer. E aí, então, seus servos propuseram encontrar uma moça virgem, que aquecesse o rei durante a noite. E foi aí, então, que eles trouxeram à presença do rei Davi Abissag. Abissag era uma moça sunamita, era uma moça muito bonita, né, uma jovem, a Bíblia relata que ela era uma moça muito bonita, muito formosa, e ela cuidou de Davi aí durante esse período antes de Davi morrer, mas a Bíblia fala que Davi não a conheceu, né? Ou seja, Davi não se deitou com ela. Então a gente tem esse comecinho aí no primeiro capítulo de 1 Reis falando sobre Davi, e esse mesmo capítulo, ele vai falando aqui pra gente que Adonias, um dos filhos, né, de Davi, um dos filhos de Davi, neste momento, chamado Adonias, quis se autoproclamar rei de Israel. O que Adonias fez? Ele sacrificou animais, ele convidou pessoas, ele chamou os seus irmãos, né, para que estivessem com ele, e ele queria se autoproclamar rei de Israel, enquanto Davi ainda estava vivo. Porém, para este momento, Adonias não convidou Salomão e também não convidou o profeta Natã. E Davi, o rei Davi, seu pai, também não teve conhecimento disso. Davi não sabia que isso estava acontecendo. Então, o que aconteceu nesse momento? O profeta Natã foi a Batseba, mãe de Salomão, e deu um conselho a ela. Contou o que estava acontecendo, que Adonias estava se autoproclamando rei, certo? E disse o seguinte a Batseba: Batseba, entra na presença do rei Davi e intercede pelo seu filho Salomão para que ele seja rei. E assim que você estiver falando, eu vou entrar logo em seguida e também vou falar com o rei Davi. E foi assim que aconteceu. A gente vê no relato bíblico que Batseba entrou na presença do rei, falou sobre isso conforme Natã tinha orientado que ela fizesse, né, pedindo que Salomão fosse o rei de Israel. E aí o profeta Natã chegou e confirmou as palavras de Batseba. E a Bíblia nos conta que após isso, naquele mesmo dia, Davi determinou que Salomão seria o rei de Israel. E aí nós vemos, ainda neste primeiro capítulo, Salomão sendo constituído rei de Israel por determinação de Davi, do seu pai, ainda em vida. Salomão foi ungido rei de Israel. E a Bíblia conta que o povo bradou alto e forte: viva o rei Salomão! E a cidade naquele momento ficou completamente alvoroçada, que o barulho das pessoas, né, o alvoroço das pessoas
né, ao Salomão ser constituído rei, chegou até onde Adonias, o irmão que estava se autoproclamando rei, estava. A Bíblia conta no versículo 40 aí de 1 Reis, capítulo 1, que o chão tremia com o barulho das pessoas. Outra versão diz que com o seu clamor, né, o clamor das pessoas, o barulho das pessoas, a terra retiniu. Então, de fato, houve um grande alvoroço aí com a constituição de Salomão como rei. E esse alvoroço chegou até Adonias. Adonias soube que Salomão era rei de Israel e Adonias temeu. Adonias sentiu muito medo no seu coração e todos os seus convidados sentiram o mesmo, sendo que todos foram embora de onde eles estavam. E assim, Adonias não pôde se autoproclamar rei de Israel, porque o próprio rei Davi estabeleceu que o rei de Israel seria Salomão, certo? Então, dando continuidade aí a esse comecinho, nós vemos no capítulo 2 que estava próximo de acontecer a morte do rei Davi, ele já estava aí bem velho, e ele foi ter com seu filho Salomão. E aí, nesse momento, ele dá a Salomão inúmeros conselhos. E aqui eu trouxe para vocês, para que nós pudéssemos comentar um pouquinho, um pouco dessa fala aí de Davi ao seu filho. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que tu voltares. Lembra que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Então, aqui nós estamos vendo Davi aconselhando o seu filho Salomão, o rei de Israel, a permanecer guardando os preceitos, os mandamentos de Deus, né, para que Salomão não se apartasse da lei do Senhor, da lei de Moisés, porque o Senhor havia dito que se os seus filhos, os filhos de Davi, guardassem os seus mandamentos, né, os seus descendentes seriam para sempre reis em Israel. Lembra da aliança davídica que nós comentamos na última aula? Então aqui a gente vê Davi aconselhando o seu filho, o rei de Israel, a guardar o seu coração, né, nas leis do Senhor. E continuamos aqui então, né, em 1 Reis 2, e temos um acontecimento bem diferente. Salomão mata seu irmão Adonias. Lembra do irmão que quis se autoproclamar rei? Então, a gente vê aqui que aconteceu algo em relação a esse irmão, certo? Nesse capítulo 2 de 1 Reis, a Bíblia já começa falando que após Salomão ter se tornado rei, o povo de Israel, o reino se fortificou muito, se fortificou sobremaneira. A verdade, meus irmãos, é que Salomão, ele desfrutou dos benefícios alcançados pelos esforços militares do seu pai Davi, né, para unificar a nação, para expandir as fronteiras, para obter reconhecimento internacional. Então, a gente vê aqui que nesse momento o reino já estava muito mais fortificado. E aí nós temos esse episódio, né, entre Adonias, o irmão que se autoproclama rei, e Salomão. Lembra daquela moça virgem, né, Abissag, que cuidou de Davi na sua velhice, que era muito formosa? Então, Adonias desejou Abissag e pediu a Davi permissão para se casar com Abissag, né, para tomá-la como esposa. Sim, Adonias queria tomar como sua esposa a esposa do seu próprio pai. E Salomão achou que esse pedido foi uma grande afronta, né, um grande desrespeito, e mandou matar o seu irmão Adonias. Nesse momento, nós passamos a conhecer um Salomão com um senso de justiça muito alto, que iria se aflorar mais ainda após Deus lhe conceder sabedoria. Nós vamos ver que Salomão foi conhecido por ser um homem muito sábio, mas também muito justo. É válido também que nós comentemos nesse momento que Salomão amava a Deus. Salomão amava profundamente a Deus e ele andava nos caminhos do Senhor. Isso também contribuiu
certamente para o crescimento e a expansão do reino, como é dito no começo do capítulo, pois Salomão andava com Deus. Assim nós vemos que Salomão, de fato, ele era um rei verdadeiramente temente ao Senhor. Aqui nesse momento ele foi obediente ao seu pai, ele não apartou de si, da sua vida, os preceitos da lei do Senhor, certo? E aqui eu trouxe para gente que Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. E aí no mesmo capítulo a gente pode ver que acontece aquele momento bem conhecido, onde um dia Salomão vai sacrificar a Deus em Gibeão, e ali naquele lugar Deus fala, né, através de um sonho com Salomão, e diz o seguinte: peça-me o que quiser, e eu te darei. E aí nós vemos que neste momento Salomão pediu sabedoria para governar, né? Ele poderia ter pedido tantas coisas. Eu fico pensando que, por exemplo, eu pediria, se Deus me falasse: Juliano, o que você quiser, você pode me pedir. O que será que eu pediria? O que você pediria, meu irmão? Mas nós vemos aqui que o pedido de Salomão foi um pedido muito especial. Ele pediu sabedoria, a Bíblia fala que ele pediu um coração que soubesse discernir entre o bem e o mal. E a Bíblia conta que naquele momento, neste momento, Salomão ainda era muito novo, Salomão era muito jovem, né? Provavelmente nesse momento ele deveria ter aí uns 20 e poucos anos, é muito jovem, né? Porque ele fala: sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. Então veja a humildade de Salomão, ele já era rei de Israel, mas ele falou: Senhor, eu sou pequeno, eu sou jovem, eu não sei o que fazer, eu não tenho sabedoria, então, por favor, me dá um coração que saiba discernir o bem e o mal, para governar esse povo que está sob a minha liderança. Então nós vemos aqui que Deus se agradou do pedido de Salomão. E nós vemos aqui em 1 Reis 3, de 10 a 13, o seguinte: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E aí nós vemos então que Deus se agradou do pedido de Salomão e não deu a ele apenas sabedoria, Deus deu riquezas, deu glória a Salomão. E nesse mesmo segmento, no capítulo 4, a Bíblia vem nos contando sobre essa sabedoria de Salomão, certo? A grandeza do seu reino também é descrita aí no capítulo 4. E Salomão, né, foi de fato o rei mais sábio de Israel. E durante o seu reinado, Israel viveu uma época de grande paz e de grande prosperidade. Então, se nós pudéssemos definir o reino de Salomão, nós poderíamos usar as palavras paz e prosperidade. Lembra quando nós falamos sobre o reino de Saul, sobre o reino de Davi, como o povo sofria com ataques, como eles precisavam se envolver em batalhas, em lutas, como morriam pessoas. Isso não é visto no reino de Salomão, porque foi um período de paz para o povo, de muita prosperidade, o reino se expandiu muito. Então a gente vê aqui que Salomão, ele estabeleceu alianças, tratados comerciais com vários países, e a sua fama, a fama de sabedoria de Salomão, ela se espalhou muito, né? E sendo que pessoas de outras nações vinham até Salomão para que pudessem conhecer a sua sabedoria. E nós vemos aqui que a Bíblia fala que o conhecimento de Salomão era tão imensurável como a areia do mar. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar uma pessoa tão sábia como a areia do mar?
A gente consegue contar quantos grãozinhos ali a gente vê na areia do mar? Não. Então, o que isso está falando para a gente? Que Salomão era tão sábio, que a sua sabedoria era incontável. A sua sabedoria era maior do que a de todos os homens do Oriente, e que ele era mais sábio do que qualquer outro homem. E aí a gente vê que Salomão compôs 3.000 provérbios, né, conselhos, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Imagina você, meu irmão, compor 3.000 provérbios. Eu que coloquei aqui entre parênteses, tá? Esse conselhos não faz parte do versículo, mas imagina você, 3.000 provérbios. Então, pense na sabedoria desse homem. Então, foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios na Bíblia, Eclesiastes e Salmos. E essa grandeza de Salomão retrata as bênçãos prometidas ao reino de Davi, baseadas na obediência e nos princípios teocráticos da aliança davídica. Nós vemos aí que Deus revela no reino de Salomão as suas intenções para com o povo de Israel, caso estes seguissem a sua liderança, certo? Então, nós podemos continuar aí, vendo que Salomão fez uma aliança com o Irão, e Salomão edifica o templo de Deus. Lembra, meus amados, que na última aula nós vimos que Davi queria edificar um templo ao Senhor, mas Deus disse a Davi que ele não edificaria esse templo, que seria o seu filho, Salomão, né, quando este fosse rei, que iria edificar esse templo. E assim aconteceu. Nós vemos aqui Salomão fazendo uma aliança com Irão, um rei de Tiro e Sidom, um homem muito influente naquela época, com muitos contatos comerciais, né, no comércio exterior. E assim, por meio desse acordo, Salomão teve acesso a muitos recursos para construir o templo do Senhor. Então, o templo ele foi basicamente construído aí pelos fenícios. Os fenícios eles forneceram materiais, né, para a construção, e também milhares de trabalhadores para a construção desse templo. Não foi uma construção pequena, de maneira nenhuma. Milhares de técnicos, de mestres de obras, e Salomão pagou, né, por tudo isso, com grãos, com azeite e com vinho. E nós vemos aqui que o templo foi construído no topo do Monte Moriá, né, ao norte de Sião, onde Abraão havia estado para sacrificar Isaque. E aí a gente vê, meus amados, que esse templo foi verdadeiramente a contribuição de Israel para as 7 maravilhas do mundo, porque era um templo muito luxuoso, mas muito luxuoso mesmo. E aqui eu trouxe uma informação que eu achei interessante compartilhar com vocês, que fala o seguinte: quanto ao material e à execução, o templo excedeu a tudo que existia em sua época. Não houve nada tão luxuoso naquele momento quanto o templo que Salomão edificou ao Senhor. A Sociedade de Arquitetos de Illinois, não sei se pronuncia assim, me perdoe se está errado, calculou o seu valor total em 87 bilhões. Se nós fôssemos converter aí essa edificação hoje, veja, quase 90 bilhões, né, foram gastos aí neste templo. Templos posteriores, como o de Zorobabel, como o de Herodes, também foram edificados, foram maiores, mas não tão pomposos como o templo de Salomão, e também não tão primorosamente construídos, certo? Então, nós vamos observar aqui pelo relato bíblico que a planta básica desse templo era 2 vezes maior do que o tabernáculo mosaico. Era um templo sofisticado, espaçoso, e aparentemente o esplendor e a beleza dessa construção nunca mais foram igualados na história de Israel. Então, nós vemos aqui que pode surgir até uma pergunta para você: por que a casa de Deus seria tão chique, tão luxuosa, tão suntuosa, se grande parte do povo naquele momento era pobre,
né? Então a gente pode ver que o templo ele deveria refletir a glória e a grandeza do Deus de Israel. Por isso que era um templo tão grandioso e tão luxuoso. E lá em 1 Reis, no capítulo 8, nós vemos que Salomão fez a dedicação deste templo, e essa dedicação foi o evento mais significativo na história religiosa de Israel, desde que os israelitas saíram, né, deixaram o Monte Sinai. Então, na dedicação, uma nuvem encheu o templo, né, significando a presença e a glória de Deus. Assim como acontecia também no deserto, onde o povo era guiado por uma nuvem também. Então, nós vemos que esse templo, ele existiu, né, naquele período, até ele ser destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. E aí nós vemos que o templo ele foi reconstruído em 520, 515, mais ou menos antes de Cristo, mas ele foi novamente destruído 70 anos depois de Cristo. E aí a gente pode observar que desde o 7º século da nossa era, né, da nossa era comum, esse lugar tem sido uma mesquita muçulmana, tá? Até hoje conhecida como Domo da Rocha. E esse lugar é considerado atualmente o mais sagrado da história mundial. Então aqui a gente pode observar uma reprodução do Templo de Salomão, essa edificação aqui tão grandiosa, tão suntuosa, 2 vezes maior que o tabernáculo mosaico, aqueles que eles fizeram no deserto, né? Então, aqui a gente tem essa reprodução, e aqui a gente tem o que seria atualmente neste local onde foi construído, né, lá no Monte Moriá, o Templo de Salomão, que é uma mesquita muçulmana, o Domo da Rocha, certo? Então é bem conhecido aí, bem sagrado até os dias de hoje. Aqui a gente vê ao fundo a cidade de Jerusalém. Nós vemos também, então, meus irmãos, que assim como Salomão construiu um templo para o Senhor, Salomão também edificou um palácio, né? Um palácio, uma casa para si, também feito com muito requinte, certo? Com os melhores materiais, e foi uma edificação que demorou 13 anos para ficar pronta. Então, você pode imaginar que a grandeza também dessa construção para demorar 13 anos para ficar pronta, certo? E aí nós vemos, então, que aqui em 1 Reis, capítulo 9, o Senhor aparece novamente a Salomão. Nós vemos aqui que dessa vez Deus aparece a Salomão e ele reafirma que se Salomão andasse nos seus caminhos, se Salomão andasse com o Senhor, Deus confirmaria o trono da sua família para sempre em Israel. Porém, se Salomão se desviasse e servisse a outros deuses, então destruirei Israel da terra em que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. E a gente vê que, infelizmente, essas palavras do Senhor, elas aconteceram, né? Elas se cumpriram mais tarde, como nós vamos ver daqui a pouco. Estamos caminhando aí para o finalzinho do relato de 1 Reis sobre o reino de Salomão, e aqui no capítulo 10 nós temos uma visita ao rei Salomão muito interessante, que foi a visita da rainha de Sabá. E aí nós vemos que a rainha de Sabá, ela foi conhecer Salomão no intuito de provar a sabedoria de Salomão, fazendo-lhe perguntas muito difíceis. A Bíblia conta que a rainha de Sabá fez perguntas de várias vertentes, perguntas N, aí achando que Salomão não conseguiria responder essas perguntas difíceis, mas no final das contas o resultado foi que a rainha de Sabá ficou ainda mais impressionada e mais espantada ainda com tal conhecimento do qual antes ela apenas ouvia falar, mas que naquele momento ele estava vendo que era verdadeiro e que era real. E é interessante a gente comentar que essa viagem da rainha de Sabá para conhecer o rei Salomão, ela foi de cerca de 2.000 quilômetros.
2.000 quilômetros. Imagina você viajar 2.000 quilômetros de carro, por exemplo. Não é fácil, né? Mas naquela época não foi nem de carro, foi em lombo de camelo. Imagina, meus irmãos, uma viagem em lombo de camelo de 2.000 quilômetros. E provavelmente essa viagem foi motivada por interesses comerciais, certo? Ela queria fazer negócios com Salomão. E nós podemos ver que a Bíblia nos conta que a rainha de Sabá, ela presenteou o rei Salomão. Agora veja bem, olha esse presente. Presenteou o rei Salomão com 4 toneladas. 4 toneladas e 200 quilos de ouro. Você consegue imaginar, meu irmão, tamanha riqueza? Ah, eu vou dar um presente, 4 toneladas de ouro e mais 200 quilos. Né? Não foram só as 4 toneladas, foram 4 toneladas e 200 quilos de ouro. Né? Muitas especiarias. Né? Nunca foi trazida a Salomão tantas especiarias como as que a rainha de Sabá trouxe para ele e muitas pedras preciosas. E aí a gente vê que Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela quis também, né, como uma maneira de retribuir. Aí, então a gente pode observar, meus irmãos, a riqueza, né, a riqueza tanto da rainha de Sabá quanto a riqueza de Salomão aqui neste momento. E aqui, né, terminando o capítulo que fala sobre a vida do rei Salomão no livro de 1 Reis, o último capítulo que fala aí sobre Salomão neste livro, conta que a história de Salomão, ela terminou de uma maneira bem decepcionante, bem triste, certo? Bem trágica. Por quê? Salomão, meus irmãos, como nós vimos, que foi considerado o rei mais sábio de Israel, conhecido mundialmente, ele havia alcançado aí o apogeu, o sucesso, a fama, adquirido riquezas, sabedoria, reconhecimento internacional, a bênção de Deus. Salomão terminou a sua vida fracassando. Vamos dar uma olhada aqui nesse textinho, por que Salomão fracassou? Vamos ver. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, uma das esposas, né, de Salomão. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os vossos deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A Bíblia continua falando aí, né, o que aconteceu com Salomão. Então, nós vemos aqui nesse momento, em função aí dos casamentos que Salomão fez, né, como alianças comerciais, ele se uniu aí com outros povos através de casamentos, mas tudo isso eram alianças comerciais. Né? A gente vê que Salomão abandonou a primeira devoção a Deus, adorando a outros ídolos e passando a agir de acordo com uma cultura pagã. Então, nós vemos que as suas mulheres, veja quantas mulheres, meus irmãos, imagina um senhor já velho, 700 mulheres, 300 concubinas, 1.000 mulheres ao redor dele, e a Bíblia fala que ele se apegou com amor àquelas mulheres. Então, essas mulheres levaram Salomão à ruína espiritual, porque o seu coração se afastou do Senhor. E nós vemos que pelo relato bíblico, Salomão ergueu altares a outros deuses, né? E muitos desses altares só foram destruídos na época de Josias, mais ou menos 3 séculos e meio depois. Então, veja durante quanto tempo perdurou ainda essa influência pagã aí das esposas, das mulheres de Salomão, refletindo no povo de Israel.
Então, o que aconteceu? De que maneira isso trouxe consequências? Isso foi muito grave para o povo. Lembra da aliança davídica? Né? Então, para que Deus estivesse com o povo precisava estar com Deus também. O rei precisava estar aí levando em consideração, observando os preceitos do Senhor, vivendo uma vida com Deus. E aqui a gente vê que não era mais o que estava acontecendo com Salomão. Então, por causa dessa desobediência de Salomão, o reino seria dividido. Né? Um reino que estava vivendo uma profunda paz, uma profunda prosperidade, seria dividido. Mas por amor a Davi, por amor ao seu pai, né, o pai de Salomão, o julgamento de Deus foi adiado para depois da morte de Salomão. Então, o julgamento de Deus, ele não foi para Salomão enquanto ele estava vivo, né? Mas foi depois que Salomão morreu. E aí nós vemos Deus levantando inimigos poderosos, inimigos grandes que começaram a ameaçar o reino de Salomão. E ainda que o reino tenha sido dividido apenas depois que ele morreu, né? Ele não viu o reino ser dividido. Salomão sofreu com a angústia de ver rebeliões surgirem no meio da sua família e diversos motins aí, rebeliões surgirem também no meio do seu povo. Então, infelizmente, a gente vê aí que Salomão se desviou dos preceitos do Senhor e isso trouxe graves consequências para o povo de Israel. No finalzinho aí do capítulo 11 de 1 Reis, nós vemos a morte de Salomão. A Bíblia não dá muitos detalhes de como foi essa morte, mas indica que Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, assim como o seu pai Davi também reinou 40 anos, né? 7, se eu não me engano, em Hebron, né, em Judá, e 33 anos em Jerusalém. E aí, para nós terminarmos aqui a nossa aula de hoje sobre o reino de Salomão, cristologia na história de Salomão, nós vamos ver que o livro de 1 Reis, ele não tem predições messiânicas, né, de maneira direta, mas que o rei Salomão, ele é um tipo de Cristo, ele é um notável tipo de Cristo no papel de rei, né, como filho prometido a Davi, que construiria o templo, que herdaria o reino. Salomão vai tipificar Cristo, especialmente na sua vinda em glória, quando Cristo traz paz, né? Quando Cristo traz prosperidade e justiça à terra. Então nós vemos de fato que Salomão ele foi um tipo de Cristo, sim, né? Principalmente aí representando a vinda de Jesus, trazendo paz, prosperidade e justiça. Certo, meus irmãos? A nossa aula hoje, então, foi sobre a história e a vida do rei Salomão. Espero que tenha abençoado a sua vida, né? Tem sido muito bom nós estudarmos juntos. Então, fazendo um apanhado aí da nossa última aula, vimos o período de transição, vimos o reino de Saul, vimos o reino de Davi. Hoje nós vimos o reino de Salomão e na próxima aula, se Deus quiser, nós iremos continuar essa história, o que aconteceu depois da morte do rei Salomão com o povo de Israel. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que possamos continuar juntos estudando e nos aprofundando na palavra de Deus. Amém? Um abraço, meu irmão, e Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.